Bom dia a todos. Sempre uma alegria estar nesta casa com vocês, mais uma vez. E iniciamos com uma pequena prece, acerenando o nosso mundo íntimo. Por alguns instantes, aquietemos o nosso coração e a nossa mente, procurando perceber as boas vibrações que encontramos nesta casa. Sempre é importante lembrar que a assistência espiritual tem início tão logo aqui chegamos. As mensagens projetadas na tela, a mensagem recebida logo na entrada, tudo nos convida a alguns momentos de recolhimento íntimo, necessário para que os bondosos amigos espirituais possam se aproximar de nós, sondando o nosso mundo íntimo, buscando a origem das nossas aflições. Estamos num verdadeiro oásis espiritual. Que saibamos aproveitar esses instantes num ambiente de muita paz e harmonia nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado. O Henrique falou a respeito do filme e eu também vou deixar aqui mais uma vez o meu testemunho para vocês. Nós fomos assistir na sexta-feira e tivemos a grata alegria de encontrar a companhia de Dona Miriam, Soraya e o seu Gui, e realmente é muito emocionante. O filme não é uma biografia de Kardec. E o objetivo é justamente mostrar o homem que existiu por trás de toda a formulação do Espiritismo. E ontem, no jornal da EPTV, do meio-dia, eles cederam 5 minutos falando sobre o filme, gente. Entrevistaram o ator principal, que faz o papel de Kardec, entrevistaram o produtor, Wagner, que também foi o produtor do Nosso Lar, do filme Nosso Lar. E o curioso é que o ator Leonardo Medeiros, ele é sobrinho-neto de Eurípides Barçanufo. Ou seja, ele foi criado no meio espírita. É engraçado não, pelo nosso modo de ver, né? Mas como as coisas se encaixam. O filme não é 100% fiel ao que Kardec passou. Mas isso não altera absolutamente em nada a qualidade da história. Porque o objetivo do produtor, na sua dramatização, é destacar exatamente o que Kardec sofreu, o que ele passou como pessoa. E, por causa disso, vale a pena. O filme também foi elogiado no jornal Folha de São Paulo, no que diz respeito à fotografia, retratando Paris do século XIX. Então, ele realmente é muito bonito, e como conversávamos aqui, a Soraya e a Dona Miriam, eu acho que a gente vai voltar para assistir de novo, certo? Porque realmente vale a pena e é muito emocionante. Né? Vamos aproveitar, porque o objetivo desta produção cinematográfica não é entrar para o hall aí para conquistar Oscars de premiação, mas sim exaltar a personalidade, os testemunhos de Kardec como professor, cientista, pesquisador, um homem de ciências. E também em comemoração aos 150 anos da sua desencarnação neste 2019. Então, não vamos perder essa oportunidade. E o mais interessante também é que sei de pessoas que não são espíritas e que estão indo ao cinema para conhecer um pouco mais sobre ele, a pessoa Allan Kardec. Isso é muito importante, né? Pois bem, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo mais extenso do Evangelho. Parece que Kardec realmente, sabendo, né, do tamanho das aflições da vida,
escreveu bastante e também incluiu muitas mensagens de benfeitores espirituais abordando este tema em seus múltiplos aspectos. Nos nossos encontros anteriores, nós já falamos sobre a justiça das aflições, falamos sobre as causas atuais e as anteriores. E hoje tenho a intenção de falar sobre o esquecimento do passado. E como esse assunto é bastante propício, eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre os motivos de resignação. Então, por enquanto, todas essas instruções são de autoria de Allan Kardec, que, diga-se de passagem, mais uma vez, Kardec não era médium psicógrafo, ele era, assim, intuitivo e muito inteligente, claro. Então, vamos lá. Em relação ao esquecimento do passado, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Antes de continuar, uma das maiores objeções quanto à reencarnação é justamente o fato do esquecimento do passado. Já ouvi muita gente dizendo, não é justo eu estar pagando por algo que eu fiz e não me lembro de ter feito. É muito comum. De todas, aliás, essa não é a única objeção, são várias objeções, mas a mais comum é justamente essa. Por que eu devo sofrer se eu não me lembro do que eu fiz? Ou se eu não me lembro do que eu fui? No livro, que já citei várias vezes aqui também, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro que já é centenário, na segunda parte, Leon Denis trabalha com as mais 7 objeções contra a reencarnação. E ele explica todas elas de maneira maravilhosa. E por falar deste livro, gente, em Botucatu, onde tem uma faculdade de medicina da Unesp, bastante famosa, inclusive, bastante conceituada, vai ocorrer, não me lembro se é em junho ou julho, o primeiro simpósio médico espírita falando sobre esta obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E, inclusive, em Botucatu, a equipe, os médicos que fazem parte da Associação Médica Espírita daquela cidade, já conseguiram entrar no SUS, como utilizando o passe como terapia alternativa. Então, eles têm trabalhos na área médica, junto com a doutrina espírita, muito interessantes. É bacana a gente perceber que as ideias espíritas estão no ar, como dizia Kardec, né? Pois bem, eu vou terminar de ler esse slide, mas depois eu quero acrescentar mais alguns comentários. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Nessas palavras de Kardec, lançar um véu sobre o passado, este véu é o corpo físico. O esquecimento do passado se dá por uma lei natural, não por um castigo divino. O corpo físico exerce um poder de amortizar as vibrações do nosso perispírito. Todas as nossas ações, pensamentos, desejos mais ocultos ficam registrados no nosso corpo espiritual, o perispírito. Ficam registrados magneticamente. E o fato de estar registrado magneticamente significa que estão vibrando constantemente. Mas o corpo material,
exerce um poder muito forte sobre o perispírito, amortizando essas vibrações. Não é o espírito que atrai a matéria, é a matéria que atrai irresistivelmente o espírito. Então, ao reencarnar, o corpo físico atenua, abafa, amortiza as vibrações dos nossos registros passados sobre o nosso perispírito. E não é tão difícil compreender isso. Vou dar 2 exemplos. No estúdio de gravação, a sala é isolada acusticamente, não é isso? Nas emissoras de rádio, nos estúdios de gravação. O fato da sala estar isolada acusticamente não significa que os ruídos externos deixaram de acontecer. Eles estão acontecendo, só que quem está lá dentro não percebe, não ouve. Então, é como se o nosso corpo material, nosso corpo físico, fosse um isolante magnético para as vibrações do perispírito, aqueles registros de nossas vidas, pensamentos, ações, desejos de existências passadas. E não é só de uma existência passada, né, gente? São de muitas existências passadas. Outro exemplo, também da nossa atualidade. Todos nós trabalhamos com celular, tablet, notebooks, computadores. E nós criamos os nossos próprios registros, os nossos próprios arquivos. Criamos arquivos no Word, no Excel, no PowerPoint. Gravamos imagens, fotos, vídeos, filmes. Criamos no computador a nossa própria área de trabalho. Nós temos acesso a esses arquivos, temos acessos a essas pastas. Comparativamente, essa área de trabalho seria o nosso consciente. Mas tanto o tablet, quanto os celulares, quanto os computadores têm arquivos ocultos, que somente os técnicos, analistas de software na área da informática, é que sabem da existência deles e têm acesso a eles. E esses arquivos ocultos, embora a gente não saiba como chegar neles, porque eles nem sequer aparecem para nós, eles são necessários para o funcionamento do sistema operacional desses equipamentos eletrônicos. Então, os arquivos ocultos que nós temos registrados no nosso perispírito são registros das nossas existências passadas, que ficam ocultos pelo véu que o corpo material exerce sobre o nosso espírito. Então, não é castigo, é lei natural. É lei da natureza que assim seja. E assim é necessário. Por que é necessário que os nossos registros passados fiquem em stand-by, como a gente diz hoje? Por que a vibe deles tem que diminuir para que a nossa atenção se volte à nossa área de trabalho atual? Para que as lembranças não nos tragam gravíssimos inconvenientes. Então, Deus em tudo é sábio. Se nós estivermos em contato com pessoas a quem humilhamos, a quem nutrimos ódio e rancor e mágoa profunda, ou o contrário, convivendo com pessoas que nos prejudicaram gravemente, seria muito difícil manter o equilíbrio nas relações sociais, familiares, de trabalho, amigos, na convivência comum. Então, está tudo certo dentro da sabedoria divina, né? Então, vamos em frente que depois a gente vai acrescentando mais comentários. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio
se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Se nos lembrássemos do que fizemos, e tenhamos certeza, não fizemos coisas boas. Aí que está o problema. O ódio se perpetuaria, mas o amor egoístico também. Então é ruim de todos os lados. Né? Por isso Deus deixou para nós 2 lemes seguros. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Qual é o problema? É que a gente não quer dar atenção para ela. E para onde deveríamos voltar a nossa atenção? Para as nossas tendências instintivas. Mas a gente está mais preocupado em observar as tendências inferiores dos outros. Nós temos 2 lemes seguros, portanto, para criar a nossa área de trabalho na atual encarnação. As leis divinas, que têm acesso a todos, senão Deus não seria justo, e a observação das nossas tendências, tanto para o bem quanto para o mal. Porque as nossas tendências são os resquícios que ficam das nossas ações de existências anteriores. Mas vamos em frente, que temos mais esse assunto. Estudar a reencarnação à luz do Espiritismo é empolgante. É um dos temas mais gostosos de se estudar. Mas quando a gente começou a trabalhar com o Evangelho, e trabalhamos no capítulo 4, onde Kardec fala do nascer de novo, nós mostramos para vocês algumas obras espíritas de autores renomados, que devemos ler, estudar, meditar, para conhecermos esse assunto com bastante profundidade, com um embasamento científico, como Kardec tanto buscava. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Isso é lei, gente. Ninguém escapa. Nasce qual se fez. Hoje, nós somos o produto de dezenas e dezenas de encarnações passadas. Mas em cada existência tem um novo ponto de partida. Qual é o estudante, principalmente as crianças, que gostam de começar um novo ano escolar com o mesmo caderno velho do ano passado? Todos nós, mesmo quando criança, e as de hoje também, querem tudo novo. Mochila nova, livro novo, uniforme novo, caderno novo, lápis novo, tudo novo. Para começar tudo de novo, do zero. Assim é para nós quando renascemos. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Se temos aflições que não conseguimos evitar, é porque elas são frutos das nossas ações em vidas passadas. Não conseguimos nos livrar disso. É lei. E como Kardec diz, pouco importa saber o que foi. Não importa se fomos ricos ou pobres, se homem ou mulher, se branco ou negro, se americano ou oriental. Não importa se éramos empresários ou faxineiro. Não importa o que fomos, nem o que tivemos. O que importa é o que nós fizemos com o que Deus nos concedeu. E é aí que nós escorregamos, no que fizemos. Então, se temos aflições na existência atual que não conseguimos evitar, é porque elas representam o resultado de nossas ações
infelizes do passado. E muitas vezes as nossas ações infelizes são resultantes da nossa ignorância das leis divinas. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, como Kardec disse antes, nas nossas tendências instintivas. Portanto, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Tudo o que na vida presente fazemos com facilidade significa conquista obtida, aprendizado registrado em existências passadas. Tudo que ainda temos dificuldade em aprender, em realizar, em conviver, é porque ali está um registro em aberto, ainda a ser trabalhado. E quando falamos do que fomos, vamos pegar de novo mais alguns exemplos. Qual a utilidade hoje, que já estamos na idade adulta, saber o que fazíamos quando éramos bebês? Vai mudar alguma coisa? Aí fala assim, não, você tem direito sim, você vai assistir um filminho onde você vai ver como você era quando bebê. Aí eu falo assim, meu Deus, mas como eu era birrenta. Eu não tinha paciência nem para esperar minha mãe fazer minha mamadeira, preparar minha sopinha. Eu já era birrenta desde quando eu era bebê. Não, você já era birrenta desde outras existências. Olha, vamos mais longe. Vamos passar um filminho de quando a gente era meio homem, meio macaco. E pulávamos aí de galho em galho e de vez em quando andávamos sobre as duas pernas. E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão. Mas como eu era briguento, olha, eu queria aquela árvore cheia de frutinhas só para mim. E ai, se alguém olhasse para alguma das minhas companheiras ali de bando. Eu já era briguento desde aquele tempo. Hoje eu já sou gente, século XXI, e continuo egoísta e briguento. Então, as nossas tendências instintivas não são de hoje. Elas vêm de muito longe. Mas Deus é tão maternal que Ele diz assim, vou te dar mais uma chance. Quem sabe nessa você é menos birrento, menos briguento, menos egoísta. E pensa um pouco mais em desenvolver as suas boas qualidades, desenvolver o seu potencial de ser espiritual. Né? Vamos adiante. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Durante o sono, o nosso consciente entra em stand-by. Ele precisa descansar. No dia seguinte, quando acordamos, continuamos sendo nós mesmos e volta a funcionar o nosso consciente. Assim somos nós de uma reencarnação para outra. As nossas existências anteriores, as vibrações registradas no nosso perispírito passam a vibrar quase no zero. Mas retomamos essa consciência do nosso passado. Só que não é instantaneamente. A pessoa desencarna hoje, amanhã ela já lembra de tudo que ela fez, das suas trocentas reencarnações anteriores. Não.
O controle das nossas vidas passadas está sob os cuidados dos nossos espíritos superiores, graças a Deus. Há espíritos que estão em estado de tamanho descontrole, perturbação espiritual, que os espíritos superiores que o assistem proíbem que ele se lembre de suas existências, onde cometeu horrores, porque a lembrança desses horrores faria com que ele caísse num estado de total alienação mental. Então ele pode passar por muitas reencarnações na Terra sem nunca se lembrar do que ele fez de crueldade nas suas existências passadas. Não é castigo, é bênção. Os espíritos superiores não permitem que ele se lembre. E nós mesmos não estamos em situação de privilégio. Nós somos espíritos imperfeitos. E se nos lembrássemos instantaneamente de nossas ações, sobretudo em relação às pessoas que estão no nosso convívio diário, talvez acontecesse o mesmo, caíssemos em total loucura. Mesmo desencarnado, o espírito deve ser preparado pelos seus protetores espirituais antes de ver, assistir, lembrar algumas cenas, alguns episódios do seu passado. Porque somente Deus tira do mal o bem. Então, a lembrança do passado normalmente ocorre quando o espírito já está pronto para conhecer os porquês do seu sofrimento e preparar uma nova experiência na matéria. Então, nós não temos ainda, no nosso atual estágio, como espíritos imperfeitos, a liberdade de recordar a encarnação que eu quiser. Os espíritos superiores é que controlam isso para nós, para o nosso próprio bem. Mas os espíritos superiores, eles não. Eles têm pleno acesso aos seus arquivos ocultos das vidas passadas, do presente e do futuro. Não é o nosso caso ainda. Mas nunca entendamos isso como castigo. Na verdade, é uma bênção protetora para que a gente não caia em total alienação mental espiritual. Certo, gente? Então, pensar que morreu hoje, amanhã já está lembrando de tudo o que fez, não é bem assim que acontece. São os espíritos superiores, e não sou eu que estou dizendo isso, é Leon Denis que explica todo esse processo em relação ao esquecimento do passado, mesmo para o espírito desencarnado. Tá? E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado, não mesmo. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Cada vez, o nosso espírito é como um passarinho preso na gaiola. Se der uma brechinha, ele escapa. Então, a alma, com a maior facilidade, procura emancipar-se quando o corpo físico se enfraquece. Quando estamos debilitados fisicamente, mais para lá do que para cá. Ou quando dormimos, sempre assessorados pelos protetores espirituais, às vezes eles permitem lembrar de algum quadro de nossa existência passada, no sentido de consolar-nos quanto ao sofrimento do presente. Quando nós assistimos o trailer de um filme, nós vemos cenas isoladas. Não dá para formar a história completa. A mesma coisa quando algumas lembranças vêm à tona ao nosso consciente. Mas isso sempre com o amparo dos nossos amigos benfeitores espirituais.
E também tem uma mediunidade que é muito rara, que é a mediunidade sonambúlica, que nós chamamos de médium de desdobramento. A mediunidade sonambúlica, na mediunidade sonambúlica, onde o espírito também recobra o seu potencial espiritual, ele também pode ter acesso a lembranças do passado, dele ou de alguém que possa ser beneficiado, mas sempre com a assistência dos espíritos superiores. Vamos lembrar sempre daquela comparação com o computador. Esses quadros de nossas experiências passadas são arquivos ocultos, que somente com a assessoria, agora é coaching, né? Somente com a assessoria dos benfeitores espirituais é que de vez em quando eles podem mostrar algumas cenas para a gente, no sentido de confortar, explicar. Olha, você está passando por isso porque aconteceu aquilo. E temos a certeza da justiça divina na nossa vida. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, a vida atual. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Quando é que a nossa alma se emancipa? Quando dormimos, até mesmo quando tiramos um cochilo de 5 minutos, quando estamos enfraquecidos. Se vocês prestarem atenção em pessoas que estão em estado de convalescença profunda, às vezes quase já se aproximando da desencarnação, elas começam a falar coisas sem pé, sem cabeça para nós. Mas talvez elas estejam ali recobrando alguma memória do seu passado espiritual. E elas falam automaticamente, porque estão próximas do corpo, mas nós não entendemos nada. E dizemos o quê? Sem a menor caridade, que a pessoa está caducando. Não está caducando. Ela já está do lado de lá, já está tomando consciência daquilo que nós ainda não percebemos. Então, nosso espírito é mesmo como um passarinho. Acho que já aconteceu com todos vocês, de tirar um cochilo de 5 minutos e ter um baita de um sonho. Não aconteceu isso já? E às vezes, quando a gente acorda no dia seguinte, feliz da vida, com a solução para vários problemas que apoquentavam a gente no dia anterior, ou o contrário, né? Acordamos no dia seguinte moídos, pior do que quando fomos deitar. Por onde será que andamos durante a noite, né, gente? Quando a nossa alma se emancipou, sabe Deus para onde ela se foi, né? Terminando, gente, porque não vai dar tempo de falarmos dos motivos de resignação, porque os motivos de resignação são outro pano para manga dentro da visão espírita. Vou deixar aqui algumas frases de Leon Denis e também de Kardec. De Leon Denis é da segunda parte deste livro. A vida atual é um simples episódio de nossa longa história. Um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade. E como diz Leon Denis, a nossa lenta e demorada evolução, a nossa lenta e demorada jornada espiritual. E Kardec diz na Gênese, onde ele também trata da reencarnação. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Necessária. Vocês se lembram do bate-papo de Jesus com Nicodemos? E Jesus fala, mas você é doutor, é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Pois acredite, estou te dizendo, necessário vos é nascer de novo. Ninguém chega ao reino dos céus se não nascer de novo. Então a reencarnação é lei natural, necessária ao nosso progresso espiritual. Pela pluralidade das existências, os males e aflições da vida são frequentemente expiações do passado. Mas quando nós começamos esse capítulo, frisamos bem.
entre os males atuais e os anteriores, quais são os em maior número? Os atuais ou os anteriores? Os atuais, porque somos birrentos, somos briguentos, somos impacientes. Não sabemos conduzir as situações. Os males inevitáveis, esses sim, estão ligados às nossas más ações das vidas passadas. Temos muito para corrigir, mas Deus é paciencioso e venceremos, se Deus quiser. Acho que o próximo fica para o mês de junho, se Deus quiser. Muito obrigada pela atenção de todos. Não percam Kardec e eu acho que eu vou assistir o filme de novo.